Olá, pessoal. Vamos aqui retomar o nosso módulo de contas e agora, nessa nossa segunda aula, nós iniciamos falando da classificação das contas quanto ao nível de detalhamento. Lembra que ficou faltando esse trecho? Então, aqui, ó, quanto ao nível de detalhamento, as contas elas podem ser sintéticas ou analíticas, ok? Contas sintéticas são aquelas que não estão divididas em subcontas. Já as analíticas estão divididas em subcontas. Deixa eu te explicar para você entender melhor. As contas analíticas, elas detalham um pouco mais o componente do patrimônio, enquanto as sintéticas trazem informações mais gerais, mas essa não é a única... o único ponto que você tem que observar. Para você entender melhor, deixa eu te dar aqui ó, como exemplo. Vamos supor que nós temos aqui uma conta chamada impostos a pagar. Quando eu venho e trago impostos a pagar, eu estou trazendo a conta no modelo sintético. Então, essa é uma conta sintética. E por que eu posso afirmar que é uma conta sintética? Porque a empresa tem diversos impostos a pagar. Então, quando ela vem e detalha, por exemplo, PIS a pagar, ICMS a pagar, ela está detalhando, ela está trazendo informações mais detalhadas sobre esse componente do patrimônio, essa obrigação. E aqui são as contas analíticas, tá? Então, as contas sintéticas trazem informações gerais, as analíticas detalham um pouco mais. Outro exemplo, aqui, ó, coloquei bancos, né? Quando você vem e traz bancos ou bancos conta movimento, você está trazendo uma conta sintética. Quanto você detalha e coloca aqui, ó, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, você está trazendo essa informação através de contas analíticas, tá? Outro exemplo, clientes. Clientes é uma conta sintética. Quando você vem e detalha quem são os teus clientes, por exemplo, Rogério, Ana Maria, Miriam, você está detalhando esses clientes, você está trazendo essa informação de forma analítica, então são contas analíticas, tá? Lembre, portanto, que as sintéticas trazem informações gerais, as analíticas detalham o título, detalham aquele componente patrimonial. Muito importante que você saiba. As contabilizações, elas são feitas aqui, ó, nas contas analíticas. São as contas analíticas que recebem lançamentos contábeis. São as analíticas que recebem contabilizações. As contas sintéticas, não. As contas sintéticas, o saldo da sintética é composto pela soma das contas analíticas. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho lá R$ 200 a pagar de ICMS e tenho, por exemplo, R$ 100 a pagar de PIS. Qual é o valor total de impostos a pagar da minha entidade? 300, tá? Cadê aqui? A composição do detalhamento das analíticas, ok? Então, isso é importante que você saiba, beleza? Classificação das contas quanto ao nível de detalhamento é só isso. Ou ela é sintética ou ela é analítica. Tranquilo, né? Trouxe até aqui ó, um exemplo para você, eu já falei desse exemplo, mas aqui. Bancos conta movimento é uma conta no formato sintético e quando eu detalho essa composição, eu trago ela de forma analítica. Então aqui, ó, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ela é uma conta analítica, ok? Agora vamos falar de receitas e de despesas. Nós já vimos no módulo anterior, o que nós vimos sobre receitas e despesas? Primeiro, elas são registradas em qual demonstração? Demonstração do resultado do exercício, certo? Essa é a demonstração responsável por expor receitas e despesas, ok? O que mais que você já sabe? Você sabe que as receitas elas geram um impacto positivo no patrimônio da entidade. Lembra daquela relação que existe entre DRE e balanço patrimonial? Que na DRE nós apuramos o resultado do exercício através do confronto entre receitas e despesas e transferimos esse resultado para o patrimônio líquido e, portanto, eu posso dizer que as receitas e despesas geram impacto no patrimônio líquido, lembra disso?
Beleza, isso é importante que você lembre. Então, você já tem aí uma ideia de receitas e despesas, um conceito informal, um conceito que não consta em norma, é um conceito interpretativo e muito importante, inclusive, para que você compreenda receitas e despesas. Mas agora, eu vou trazer para você o conceito de receita e despesa de acordo com o CPC 00, pronunciamento técnico número 00. Esse pronunciamento técnico, como eu já disse também, ele é importante e traz conceitos que nós vamos ver durante todo o curso, porque são conceitos importantes e que caem em prova, ok? Conceito de receita e despesa, como isso pode ser cobrado em prova? De forma teórica. Pode ser uma questão cobrando a literalidade do CPC 00, pode ser uma questão cobrando alguns detalhes desse conceito, tá? Então, é importante que você conheça e, por isso, como que eu vou trabalhar esses dois conceitos com você? Nós vamos fazer a leitura do conceito, grifando os pontos mais importantes e depois eu vou te explicar com um pouco mais de detalhes, tá? Para que você possa, então, compreender. O que é importante também que você saiba, e que lembre, que nós já vimos, é que receita e despesa não é bem, não é direito, não é obrigação. Elas são geradas no decorrer das atividades da entidade, ok? Então, agora sim, vamos começar aqui a compreender o conceito de receita e de despesa de acordo com o CPC 00. Vamos lá, então. Receitas são aumentos nos ativos ou reduções nos passivos que resultam em aumento no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. Vamos lá. Primeiro ponto aqui. Receitas são aumentos nos ativos. A receita ela pode gerar um aumento no ativo. Exemplos de receitas que geram aumento no ativo. Eu tenho aqui, ó, um recebimento com juros. Esse é um exemplo de uma receita que gera aumento no ativo. Eu já vou te mostrar. Exemplo de receita que gera redução no passivo. Um pagamento com desconto. Já vou te mostrar também. E elas resultam em aumento no patrimônio líquido. Essa é uma característica importante da receita, ela resulta em aumento do patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições dos detentores de direitos sobre o patrimônio. Essa exceção que ele está falando é o seguinte: algumas situações geram aumento do patrimônio líquido, mas não são receitas. E nesse caso aqui, esse conceito está falando de integralização de capital social. Integralização de capital social gera aumento no patrimônio líquido? Gera, tá? Mas não é receita. Então, quando ele vem e fala, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio líquido, ele está falando de integralização de capital social. Contribuição de detentores de direitos sobre o patrimônio líquido. Quando sócios, eles fazem aqui um aumento de capital social, não é considerado receita, tá? Vai gerar aumento no patrimônio líquido? Vai. Então, aumento de capital social feito pelos sócios, através de dinheiro dos sócios, não é receita, tá? Lembre que a receita gera impacto positivo no patrimônio líquido, ela tem um impacto positivo para a entidade, de forma geral. Pensa comigo, você tem um valor a receber dos teus clientes. E aí, esse cliente, ele poderia pagar, o valor a receber do teu cliente, por exemplo, é R$1.000. Só que esse cliente aqui pagou em atraso, e ao invés de pagar R$1.000, ele pagou 1.200. Entrou na sua conta bancária R$1.200. Esse impacto aqui, ó, dos juros que ele pagou, ele fez um pagamento com juros, esses R$200 aqui, ó, é juros. O impacto desses juros no teu patrimônio, pensa comigo, ele é positivo ou é negativo, o impacto desses juros? Esses juros, ele tem impacto positivo no patrimônio, pensa comigo,
Por causa desses juros, você está recebendo mais do que você receberia. Se esse cliente não tivesse feito esse pagamento com juros, o pagamento em atraso, você receberia quanto? Você receberia R$1.000, mas ele pagou com atraso, e aí ele pagou com juros, e você, portanto, recebeu um valor com juros. Vamos lá. Você, empresa, eu, cliente. Você tem R$1.000 a receber de mim. Eu paguei com atraso e paguei com juros. Você tem, portanto, um recebimento com juros, certo? Você tem um recebimento com juros, porque eu paguei em atraso e paguei com juros. Esses juros que eu paguei a mais, ele não gera um impacto positivo no teu patrimônio? Gera. Gera impacto de receita, tá? Então, esses juros aqui é uma receita e anota, porque isso é importante. Isso aqui dá um nó na cabeça de vocês, que é o seguinte: receita com juros, você pode encontrar em prova como receita com juros, mas o mais comum de ser encontrado é juros ativos. Juros ativos é receita com juros, é um sinônimo, tá? E cuidado, por que eu tô falando isso? Porque quando vocês se deparam com essas situações em questão de prova, você olha ali o ativo e acha que é uma conta de ativo, mas não. Juros ativos é uma receita, beleza? Juros ativos é receita, ok? Agora, um pagamento com desconto. Você tinha um valor a pagar aos seus fornecedores. Tudo bem? Você tinha lá R$200 a pagar. Você viu que no teu boleto estava escrito o seguinte: se você pagar antes da data, você paga com desconto. E aí você falou, puxa, então eu vou pagar com desconto. E você pagou com R$30 de desconto. Quanto saiu da tua conta bancária? R$170, certo? O valor do boleto era 200, mas você pagou com R$30 de desconto. Então, saiu da tua conta bancária R$170. Pergunto a você, qual é o... Então, aqui, ó, só para grifar, os juros é a receita. Qual é o impacto que esse desconto aqui gerou no teu patrimônio? Positivo ou negativo? Bom ou ruim? Bom, positivo. Por causa desse desconto, você está pagando menos do que você pagaria. Portanto, esse desconto gera um impacto positivo no teu patrimônio. Se você não tivesse pago com desconto, você teria pago R$200. Como você pagou com desconto, saiu do teu patrimônio só 170. Então, esse desconto gera um impacto positivo. Esse desconto aqui, ó, ele é uma receita e é o chamado desconto obtido. Cadê a caneta? Aqui. É o chamado desconto obtido, tá? Desconto obtido é uma receita, ok? Outros exemplos de receitas que você pode encontrar em prova, você pode encontrar em prova receita bruta de vendas, uma receita importantíssima que você vai aprender a contabilizar, tem relação com operações com mercadorias, com venda de mercadorias, é muito importante para o patrimônio essa receita. Outro exemplo de receita, aluguel ativo. Aluguel ativo, lembra aqui, ó, juros ativos, é uma receita com aluguel. Juros ativos é uma receita com juros, tá? São exemplos, portanto, desconto obtido, são exemplos de receitas. Tudo bem? Vamos agora passar para o conceito da despesa, mesmo raciocínio do que a gente viu até agora, tá? Vamos grifar os pontos importantes, lembrando que esse aqui é o conceito que consta no CPC 00. Vamos, então, grifar os pontos importantes e depois eu vou te explicar, assim como eu expliquei das receitas. Vamos lá. Despesas são reduções nos ativos ou aumentos nos passivos que resultam em reduções no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio. Então, exemplo de despesa que gera redução no ativo. Quando você faz aqui, ó, quando você tem, quer dizer, um recebimento, só que aqui um recebimento com desconto, você recebeu um valor com desconto. Recebimento com desconto gera para a entidade uma despesa. Exemplo de despesa que gera aumento no passivo, despesas com salários.
despesas com salários gera aumento no passivo. Outro exemplo de redução no ativo, até porque eu vou citar essa despesa daqui a pouquinho, é a depreciação, tá? Lembra do que é a depreciação que eu te expliquei aí na aula anterior? Depreciação, ela gera uma redução no ativo, não gera? Não vimos que ela diminui o saldo do ativo? Diminui o saldo do ativo e ela também gera para a entidade uma despesa. Vamos entender agora o raciocínio dessas despesas. Recebimento com desconto. Você tem um valor a receber dos teus clientes. Você tem lá R$500 a receber. Aí, o boleto que esse cliente tem em mãos, ele diz o seguinte, se o cliente pagar antes da data, ele paga com desconto. Se ele pagar depois da data, ele paga com juros. Aí ele falou, poxa, então vou pagar com desconto. Pergunto a você, quanto entrou na sua conta bancária? R$500 era o valor do boleto, mas ele pagou com R$40 de desconto. Quanto entrou na sua conta bancária? R$460, certo? Pergunto a você de novo, qual é o impacto que esse desconto gerou no teu patrimônio? Ele gerou um impacto positivo ou negativo? Negativo. Por causa desse desconto, você está recebendo menos do que você receberia. Se o cliente não tivesse feito esse pagamento com desconto, você teria recebido quanto? R$500. Como ele pagou com desconto, você está recebendo menos. Então, esse desconto, ele tem um impacto negativo para o teu patrimônio. Ele reduz o teu patrimônio. Portanto, é uma despesa. Tá? A despesa, ela gera essa redução do patrimônio. Então, aqui, ó, o desconto concedido é uma despesa, porque aqui concorda que você está concedendo um desconto para o teu cliente? Você, empresa, está concedendo um desconto para o cliente. O desconto concedido é uma despesa, tá? Despesa com salários. Aqui a despesa com salários funciona da seguinte forma. Funcionário trabalha o mês inteiro, do dia 1º ao dia 30, para receber o salário dele no dia 15 do mês seguinte, por exemplo. Tá? Então, é assim que funciona na maioria das empresas. Você trabalha o mês todo para receber o salário no dia 5, no dia 10, no dia 15, enfim, no mês seguinte, certo? Só que quando chega aqui, ó, no encerramento do mês, o que a contabilidade vai fazer? Ela vai fazer o que nós chamamos de apuração da folha de pagamento. Quando ela faz a apuração da folha de pagamento, ela vai identificar tudo que ela tem a pagar aos funcionários, todas as contribuições que ela tem que fazer o recolhimento para o governo, ela vai identificar tudo que está relacionado com a folha de pagamento. E é nesse momento da apuração da folha que ela contabiliza a despesa com salários, tá? Então, despesa com salários, você pode encontrar em prova como está escrito ali mesmo, despesa com salários ou simplesmente salários. Se você encontrar em questão de prova salários sem estar acompanhado de a pagar, é uma despesa, tá? Porque salários a pagar, o que que é? É um ativo ou é um passivo? É um passivo porque é uma obrigação, tá? Se é uma obrigação, é um passivo, ok? Então, se você encontrar só salários, ele está falando de despesa com salários. Tudo bem? Depreciação. A depreciação, ela gera uma despesa. Quando a entidade identifica lá, lembra que a gente fez um exemplo? Deixa eu ver se está aqui ainda, ó. Ah, não, eu já fechei. Enfim. Quando ela identifica o valor de depreciação daquele item, no exemplo que eu te dei, eu usei aqui, ó, veículos, no valor de R$50.000, e registramos a depreciação acumulada desse veículo de 20 mil, acho que era isso, né? Quando ela vem e identifica esse valor de depreciação, ela vai registrar no ativo a depreciação acumulada, mas lá no resultado, na DRE, ela registra a despesa. E aí, despesa com depreciação, você pode encontrar em prova simplesmente como depreciação ou despesa com depreciação.
tá? Não vou falar de contabilização, de registro, nada disso. Mas quando a gente for fazer a contabilização, você vai lembrar desses detalhes que eu estou te falando. O que é importante você saber agora? É importante você saber que existem contas de ativo, existem contas de despesa e, mais importante nesse momento do curso, conseguir identificar quais são as contas de despesas, tá? Então, trouxe aqui alguns exemplos para você. Deixa eu listar nomes de contas de despesa. Nós vimos ali, ó, o desconto concedido. Vimos ali também salários, despesa com salários, tá? Despesa com depreciação. Agora veja, nós vimos que juros ativos é uma receita, juros passivos é uma despesa, e cuidado, pelo mesmo motivo que eu chamei sua atenção de juros ativos, chama aqui em juros passivos. Cuidado para você não confundir e achar que isso aqui é patrimônio, uma conta patrimonial, uma conta de passivo, porque não. Juros passivos é uma despesa com juros. Aluguel passivo é uma despesa com aluguel, tá? Então, cuidado com esses nomes que vocês podem encontrar em prova. Tá? Despesa com depreciação ou simplesmente depreciação. Se você encontrar também só aluguel, é uma despesa com aluguel, tá? O que é importante aqui que você saiba de despesas? Nem todas as despesas, elas afetam o caixa da entidade. Nem todas elas geram uma redução do patrimônio em valor monetário, em dinheiro, para ser mais exata. Nem todas geram uma redução do patrimônio em dinheiro. Algumas despesas não afetam o caixa, não geram saída de dinheiro, mas ainda assim é uma despesa, como o caso da depreciação. A depreciação não gera saída de dinheiro, ela simplesmente atualiza um valor, mas é uma despesa, tá? A despesa, pessoal, ela é considerada um sacrifício do patrimônio, um sacrifício patrimonial feito intencionalmente. Eu faço com a intenção de fazer. E eu faço com a intenção de obter uma receita, tá? Com o objetivo de gerar uma receita no futuro. Então, só para a gente concluir, a entidade, ela assume o ônus dessa despesa, causado por essa despesa, porque ela tem aí o objetivo de gerar receita. Por exemplo, vamos supor que você aí abriu o teu negócio. Você abriu o teu negócio, você vai ter uma despesa com aluguel, porque você alugou uma sala para poder trabalhar. Você tem uma despesa com aluguel. Mas o que você espera? Você espera que essa despesa que você está tendo no momento, ela se converta em receita no futuro. Como assim? Ora, você alugou um espaço, você vai trabalhar e vai contribuir para a geração da receita. Se você trabalha ali nesse espaço produzindo mercadorias, você espera que gere receita no futuro. Então, a despesa é um sacrifício patrimonial com a intenção de gerar uma receita, com a intenção de gerar um lucro no futuro, ok? Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos então aqui, ó, encerrar essa nossa segunda aula. Próxima aula a gente volta ali falando da lista de contas. Até aqui tá tudo tranquilo, pessoal? Você já sabe como faz para solucionar as dúvidas, né? Se alguma dúvida ficou, não deixa de colocar aqui na plataforma, tá bom? Bons estudos para você, até a nossa próxima aula.